Olá, eu sou a Ana e o vídeo que eu trago hoje são as minhas leituras do mês de agosto. Este mês eu vou fazer só o vídeo das leituras do mês de agosto, não vou fazer o book haul, porque eu, apesar de ter alguns livros que comprei durante o mês de agosto, vou ter aqui esta semana, não vai ser muito fácil para mim editar e colocar vídeos, portanto depois já fica para muito tarde e portanto se calhar como no mês de setembro também não vou comprar muitos livros, são só 2 ou 3, se calhar vou juntar as duas coisas. E portanto, hoje é mesmo só o vídeo de leituras e vai ser uma semana muito preenchida. Portanto, foi um mês muito interessante a nível de leituras e vocês já vão perceber porquê. O primeiro livro que eu li foi As Lições de Vida de Harry Potter, Descubra a Magia da Amizade, Família, Coragem e Amor. Eu não costumo pôr nada nos livros, mas a verdade de marcações, e desta vez eu pus, porque efetivamente o livro deu-me aqui muitas sensações é um livro que dá a sensação de familiaridade, portanto uma coisa que todas as pessoas que adoram Harry Potter e que cresceram com Harry Potter vão se conseguir rever neste livro, definitivamente, porque há muitas das coisas que a autora associa a situações em que viveu, presenciou mais tarde enquanto adulta e que ela vai associar a coisas que aprendeu com Harry Potter. Muito a nível de questões familiares, a nível de questões de amizade, o facto de ter aprendido a falar mais por ela e pelos outros a nível de defender as coisas que são justas, por aí fora. Este livro foi extremamente interessante, é muito rápido de ler e eu sinceramente vim para esta leitura a pensar alguém a falar sobre a sua experiência com Harry Potter. Toda a gente tem uma experiência com Harry Potter, toda a gente tem uma história, toda a gente... Agora, escrever um livro? Mas a verdade é que o livro vale muito a pena, aconselho a fãs de Harry Potter verem e de certeza que vão gostar. O livro seguinte foi pequenino, mas muito bom, muito compactado, e foi o Querida Age Willy, Como Educar para o Feminismo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Foi o primeiro livro que eu li da autora, portanto eu comecei logo pelo pequenino. Isto é uma carta em resposta ao pedido de uma amiga que lhe perguntou como é que poderia educar a sua filha para ser feminista. A verdade é que estão aqui algumas dicas, eu agora não tenho certeza, penso que são 15 dicas de como educar para o feminismo, e atenção porque as coisas que ela fala aqui são coisas que eu considero a nível de igualdade de géneros, portanto, muito também a nível de sermos humanos, direitos humanos, que é o que eu defendo, e portanto tudo o que está aqui é aplicável não só a raparigas, mas também a rapazes, portanto, para perceberem que é uma questão de igualdade e que as pessoas têm que ter igualdade de oportunidades. Este livro é pequenino, lê-se muito bem, mas está cheio de coisas úteis. Para mim, eu apesar de lhe ter dado nem sei quantas estrelas, mas sei que gostei muito do livro, o que eu consegui compreender com este livro foi que a minha mãe me educou muito bem e nada do que estava no livro era novo para mim. Portanto, espero que um dia, se eu tiver filhos, que consiga passar tão bem estes valores como a minha mãe me passou a mim, ao ponto de este livro ser praticamente desnecessário na minha vida, para eu me afirmar ou para eu sentir que aqui estou eu, é a minha presença, não tem nada a ver com isso. A seguir, continuei para uma coisa que eu já andava há anos a pensar que devia ler, não tinha apanhado traduzido, portanto a questão dos anos, e quando finalmente foi traduzido são 11 volumes de uma saga que não é propriamente barata e eu tinha alguns problemas com ela, já expliquei o que é, e o que eu li foi Sandman, o primeiro volume, Prelúdios e Noturnos. Eu tenho um pequeno problema com o facto deles saltitarem entre ilustradores. As imagens são bastante dark, pronto. No entanto, enquanto estava a ler, apercebi-me que isso não me fazia tanta confusão como eu achava que ia fazer, aqui como está no cérebrozinho, e portanto o Mestre dos Sonhos, o Sandman, ele chamou-lhe imensas coisas durante o livro, no fundo é o nosso João Pestana, é a pessoa que cuida dos nossos sonhos e que vai distribuindo os sonhos e também os pesadelos a quem merece. E é uma saga de culto, é o trabalho mais conhecido do Neil Gaiman, provavelmente não em Portugal, mas eu tenho a sensação que ele cá passa um bocadinho despercebido, apesar de, lá está, eu ter muitas coisas do Neil Gaiman, portanto vocês à partida já sabem, eu adoro Neil Gaiman. Acho que foi uma excelente introdução, eu já estou a começar a ler o segundo. Acho que o último bocadinho do livro foi o que veio aqui dar
agarrar tudo e fazer com que fizesse sentido, e portanto adorei este livro. E lá está, os livros não são propriamente baratos, mas eles têm capa rija, são muito giros, e portanto pronto, vai ser uma coisa que vai ser feita obviamente aos bocadinhos, mas impecável. E depois chegamos ao calhamação do mês, que é Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Como eu disse, o Querido Ais Willy foi o primeiro que eu li, e depois comecei a ler este em conjunto, uma leitura conjunta com a Márcia. E isto era um livro que eu já tinha cá em casa, porque ele já tinha sido lido no clube de leitura. Eu é que na altura ou não pude ir ao clube e acabei por não ler, pronto, por aí fora. No entanto, este livro é passado na Nigéria, e como vocês sabem, se têm estado atentos ao canal, eu descobri que tenho ADN da Nigéria, e portanto foi extremamente interessante conhecer um bocadinho da história do país, de um país ao qual uma parte de mim pertence e do qual eu não sei absolutamente nada. Meio Sol Amarelo segue a história de duas irmãs, e este título diz respeito ao facto de a Nigéria tem muitas etnias e houve na década de 60 uma luta muito grande, e então houve uma tribo, etnia, ou o que vocês quiserem chamar, os Ibos, foram praticamente exterminados, e eles, no entanto, tentaram criar ali um estado separado da Nigéria, que seria o Biafra, e a bandeira do Biafra era então Meio Sol Amarelo, era assim que eles se identificavam, daí o título do livro. O livro é extremamente interessante, a escrita da autora é impecável, é bastante forte, os personagens são fortes mas sem se imporem, e é grande, mas ele lê-se num instante, sinceramente. Nós levámos ainda um bocadinho, mas foi porque também estávamos a ler lentamente e íamos fazendo a leitura conjunta, mas o livro é muito interessante. O Biafra durou apenas 3 anos, foi entre 1967 e 1970, até que foi mesmo dissolvido, e sinceramente é muito interessante ver o psicológico humano, ver o que é que uma guerra faz, as coisas que não são justas. Eu adoro, ele é carros, ele é aviões, ele é buzinas, está tudo a passar hoje. Portanto, é um livro que eu aconselho a toda a gente. Ele é histórico, mas tem a parte do romance, tem a parte em que nós acompanhamos as personagens. No fundo, nós temos aqui 5 personagens que estamos a acompanhar, são 2 casais, e é o rapaz que trabalha para o primeiro casal que nós conhecemos, o Hugo. É muito interessante ver as personalidades deles e a forma como a guerra os vai mudando, a forma como eles interagem uns com os outros e a forma como essas interações também vão mudando ao longo do tempo, à medida que eles se vão conhecendo melhor e que a guerra continua a avançar. Depois, para o Book Bingo Leituras ao Sol, tínhamos de ler um livro relacionado com a nossa adolescência, um livro que nós lemos na adolescência e que tínhamos gostado. Eu escolhi Pelos Seus Lindos Olhos do Triângulo J, do Álvaro Magalhães. Foi o primeiro livro que eu li do Triângulo J. Eu não sei como é que fiz a coleção toda no ano a seguir isto, porque este livro, eu lembrava-me sempre de ser assustador. Imaginem que estão numa maca e de repente acordam e não têm um olho. Pois. Foi muito interessante ler este livro novamente, porque a conclusão a que eu chego é: os adolescentes já não falam assim. Isto é tão típico nos 90, que nós sabemos, os jovens neste momento já não falam assim, e é engraçado de ver as diferenças. Portanto, leiam estes livros, leiam o Triângulo J, se já passaram, se não passaram essa fase dos anos 90, não sabiam como é que se falavam, vão ficar a saber com estes livros. Se tiverem com vontade de ter assim um flashback de como é que era Triângulo J. E depois prossegui as minhas leituras com o The Restaurant at the End of the Universe, que é o segundo livro da trilogia de 5 do The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, do Douglas Adams. Este livro é muito interessante, faz uma análise, continua com as análises à sociedade, o que é que faz uma sociedade, o que é que faz nós humanos. Este aqui, lá está, é o The Restaurant at the End of the Universe, portanto o universo está a terminar e há um restaurante que está no final do universo, no final mesmo nível temporal, e é extremamente engraçado. Ele tem sempre um humor fantástico. Acredito que não chega a toda a gente porque lá está, é humor britânico, mas é fantástico a forma como ele consegue passar as coisas que nos fazem, que nos tornam tão únicos enquanto povo, enquanto sociedade, e consegue passar isso para o universo e fazer um confronto entre as duas coisas e tornar mais óbvias as coisas que estão mal
e no fundo tornar peculiares ou engraçadas as coisas que nós nem sequer reparamos muitas vezes que fazemos. Portanto, isto definitivamente é uma coleção que eu vou começar a sugerir às pessoas. Portanto, ainda me faltam mais 3 livros nesta trilogia de 5, mas por enquanto o primeiro e o segundo espetaculares. E depois, para uma coisa mais levezinha, pensei, por que não? Vou passar para Sarah Addison Allen, então li o último livro que me faltava ler dela, dos que estão traduzidos, que é A Magia das Pequenas Coisas. Este livro está cheio de maçãzinhas, é muito giro. Eu, sinceramente, devia ter lido, se calhar, o anterior antes deste, porque perdi-me, senti-me um bocadinho perdida na história da mãe e da tia da personagem que nós acompanhamos aqui neste livro. Este livro, a maior parte dos livros que a Sarah Addison Allen escreve são livros muito familiares e é um romance mágico. Aliás, eles dizem mesmo romance mágico. Porquê? Porque há sempre um toque de magia que está aqui associada. Pode não ser magia daquela que nós pensamos varinhas e tudo mais quando pensamos em Harry Potter, mas imaginem, por exemplo, e se leram Laura Esquivel como Água para o Chocolate, é o tipo de magia que está tão inerente às pessoas que é, por exemplo, imaginem uma das personagens que cozinha e as coisas que ela cozinha têm a capacidade de fazer com que as pessoas tenham sorte, que se sintam muito bem naquele dia ou que, pronto, estão a perceber o género de coisas. Portanto, as pessoas da família Waverly têm sempre algumas coisas em que têm algumas peculiaridades que parecem mágicas, ou pelo menos o que vai a entender é que é mesmo mágico. Portanto, são as raparigas da família Waverly, têm sempre um quê de magia. E então nós temos aqui a Bay. E a Bay, que é a personagem que nós vamos acompanhar mais neste livro, ela sabe onde é que é o lugar das coisas. Imaginem, por exemplo, que ela olha para um livro e o lugar do livro não é aquele. Portanto, ela sabe automaticamente onde é que é o lugar do livro. O problema é que ela, quando entra para esta escola nova, porque ela mudou-se com a mãe não há muito tempo, olhou para um rapaz e percebeu que o lugar dele era ao lado dela. A questão é, nós podemos saber onde é que é o lugar das coisas, mas não podemos forçar as coisas a irem para o lugar a que pertencem. E sendo o rapaz mais popular da escola, a vontade de quem quer que seja naquela cidade de se dar com uma família de bruxas é pouco ou nenhuma. Se viram o Magia e Sedução também sabem isso, pronto. Nós temos aqui todo um livro à volta das relações familiares, acerca de nós sentirmos às vezes que somos uma fraude naquilo que fazemos. É um livro bastante interessante por isso, porque há aqui questões que nos levam a pensar sobre, ok, nós fazemos isto, somos boas, as pessoas reconhecem isso, mas muitas vezes sentimos-nos uma fraude naquilo que nós fazemos, porque parece que as pessoas acham que somos melhores do que aquilo que nós achamos que somos e então há ali uma divergência entre as opiniões e nós sentimos que as pessoas pensam que efetivamente somos melhores do que aquilo que somos e há ali, pronto, por aí fora, já me estou a repetir. Este livro é muito interessante, mas se pegarem nele, leiam o primeiro, que é a Árvore Mágica, e leiam os dois de seguida, porque de certeza que não se vão arrepender. E para terminar o mês, acabei aqui com A Incrível Viagem do Fakir, que ficou fechado num armário do IKEA, e este livro foi uma viagem do caraças, vamos dizer assim. Basicamente, isto começa tudo com o Fakir a chegar a Paris, vindo da Índia para vir comprar uma cama de pregos. Entretanto, como ele não tinha onde ficar, acabou por ficar na loja e viu-se preso no armário que foi expedido. O armário andou para ali a circular, o Fakir andou a circular. O livro é bastante engraçado. O livro tem muito humor na maneira como analisa as coisas relativamente ao IKEA, relativamente às sociedades, a nível dos imigrantes, a imigração, aliás, refugiados. É bastante interessante. No entanto, eu acho que este livro tem uma pequena crise de identidade. Basicamente ele está escrito com humor, mas o livro é suposto ser sério. Aliás, não é suposto ser sério. Ele às vezes tem humor onde devia de ser sério, é sério onde devia ter humor e depois fica ali um bocadinho perdido dentro. Mas afinal, é um livro sério ou é um livro com humor? Eu sinceramente estive para lhe dar 3 estrelas, porque foi um livro que eu achei que estava aqui um bocadinho, lá está, no ar entre as duas coisas, entre ser sério e ser engraçado. No entanto, é efetivamente um livro que nos deixa pensar sobre aquelas situações, portanto, apesar de ele estar escrito com humor, faz-nos pensar em coisas sérias. E nesse sentido, acabei por lhe dar 4 estrelas, porque efetivamente é um livro que é uma coisa, parece outra, e no fundo ainda tem uma camada por baixo, e portanto está bastante interessante. E pronto, estes foram os livros que eu li, e portanto estes foram os livros que eu li
No mês de agosto ainda consegui ler muita coisa, principalmente tendo em conta que no mês de julho eu só tinha lido 4 livros e, convenhamos, foram livros muito bons que eu gostei imenso. Todos eles trouxeram qualquer coisa nova para mim, tirando pelos seus lindos olhos, mas foi engraçado ver que efetivamente a linguagem mudou, portanto é engraçado ver. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram com curiosidade sobre algum destes livros, se quiserem que eu fale um bocadinho mais de algum deles, deixem nos comentários. Eu neste momento ainda não gravei vídeo de opinião em relação a nenhum deles, mas queria fazer sobre o Meio Sol Amarelo, porque efetivamente o livro é muito bom. Portanto, deixem nos comentários se há algum que vos despertou interesse, se querem que eu fale um bocadinho mais deles, se já leram, o que é que acharam dos que leram. E pronto, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. E eu acho que isto daqui é tudo. Tchau!